Matemática e a gente vem com muita alegria para fechar o assunto geometria analítica no ponto e na reta, né? Que susto, mas já sei que já estava encerrando tudo já. Não. Nós nem falamos da circunferência ainda. Não, até porque a geometria analítica é longa, vai a unidade toda, só que ela tem alguns detalhes, né? Primeiro a gente estuda no ponto e na reta e depois em outras figuras geométricas aí, tá certo? Mas para encerrar o assunto, a gente vai estudar mais algumas coisinhas, né? O que tá faltando? A gente viu distância entre pontos, mas agora a gente vai ver distância entre um ponto e uma reta, porque se nós temos a reta e o ponto, então dá para verificar a distância entre essa reta e esse ponto, dá para fazer esse detalhe. E então, também dá para calcular a área de um triângulo usando a geometria analítica, ou seja, usando os pontos, né, que estão no plano cartesiano, a gente consegue aí calcular a área de um triângulo. A gente tinha área de triângulos lá no segundo ano, né, quando a gente viu a geometria plana. Eu achei que tínhamos falado. Agora tu falou que eu lembrei que não. Mas só comentamos alguma coisa. Se não está alinhado, vira um triângulo. Isso. Mas nós não... Calcular a área do triângulo usando as coordenadas do ponto da geometria analítica, ainda não. Ainda bem que você lembrou, porque eu tinha esquecido. Assunto da aula de hoje, né? Então, assim, né? Sempre a gente divide, a gente até brinca aqui, né? As temporadas, os episódios, mas é porque a nossa série, a nossa saga matemática do terceirão tem algumas etapas. E a gente procura dividir as aulas para ficar mais leve, mais agradável e mais fácil de entender, né? Porque tu imagina se a gente tudo numa aula só, aí complicado, né? Aí ia ser sofrimento. Vamos por etapas, né? Vamos por partes e, claro, vai ficando mais fácil à medida que a gente vai galgando aí os degraus do conteúdo, né? Porque, ó, a gente começou bem simplesinho, né? Alguns conceitos, uma introdução, e aí a gente foi indo, cada aula acrescentando um tópico. E a gente espera que eles estejam anotando tudo isso, né? Certeza que estão. Tem que absoluta. Ser. Outra coisa que eu tenho certeza, que eles estão fazendo uma questão do Enem por dia. Não, é mesmo nosso desafio, verdade. E aí? Aula 24, então eles já têm aí umas 20 questões, fora a que nós fizemos. Pois é. Então, precisamos aí que vocês, né, se dediquem, façam a parte de vocês. A gente está fazendo o possível aqui para que tudo isso aconteça de uma maneira bem bacana, mas claro, né, aí na parte que se fala Enem, aí tem que ter uma exigência a mais aí por parte de vocês, né? E claro que a gente sabe que vocês têm outros afazeres, assim como a gente aqui também, mas a gente dá conta, a gente só pediu uma só, nada mais. 10 minutinhos resolve uma. Lendo, interpretando e tudo mais. A nossa próxima aula já é de Enem de novo. Fechou. Fechou? Combinado? Fechou. Então tá. Então vamos de aula 24, professor Sâmio? Tranquilo? Vamos com a gente? Aula 24.1, onde a gente ainda fala da geometria analítica no ponto e na reta. Olha lá. Quando a gente está falando de geometria analítica no ponto e na reta, aqui já é a parte 5, né? Só um pouquinho. E aí, o que a gente vai estudar nessa aula, professor Maurício? Distância entre ponto e reta. Né? Vamos aprender a ter uma fórmula para calcular a distância entre o ponto e a reta, e é bem fácil. E também vamos falar sobre a área de uma região triangular. Beleza! Então, as habilidades da aula de hoje? Calcular a distância entre o ponto e a reta. Pronto. E determinar a área de uma região triangular. No plano cartesiano, né? Porque fora do plano cartesiano a gente já sabe como que faz, né? Área da base vezes altura dividido por 2, a gente tem a área de um triângulo. Mas agora o específico que a gente está querendo é no plano cartesiano. Mas nunca vi desse jeito, né? É o tempo todo anotando, mexendo, tirando né? Retrato. Nossa! Vamos de escola do dia e o oferecimento da aula de hoje vai para, vamos ver, para qual escola? Olha aí, bonita, né? Entrada legal. As nossas escolas do estado de Rondônia, zona rural. Isso! Aqui a professora Lúcia chegou no... Ela parece uma de Guajará, mas não sei se é. Será? Não sei, parece. Não, bora ver. O que vocês acham? Então, onde fica e qual é a escola de hoje? Vamos ver?
Escola Dom Pedro II, extensão Raimundo Euclides Barbosa. Fica onde mesmo? Parecis, Rondônia. Parecis? Não é Guajará. Não é Guarajá. Então, aquele abraço, né, bem caloroso aos professores presenciais, em especial ao do terceirão e também aos alunos, né? A gente deixa aquele beijo no coração de cada um, sempre colocando à disposição aqui o nosso tempo, né? O que vocês precisarem da gente com dúvidas. Inclusive, teve alunos que estão perguntando de outras questões, assim, que não são as que a gente passou, quer dizer, isso mostra interesse, né? Então, estão tentando resolver, aí manda pra gente, professor presencial, fique à vontade, tá? Manda foto, a gente faz vídeo, a gente resolve e faz o possível aí para que chegue o entendimento por parte dos alunos, tá certo? Certo. Então, um beijo no coração, Dom Pedro II, extensão Raimundo Euclides Barbosa, tá bom? Continuando, então, saindo da cartola, agora lá vem assunto, lá vem conteúdo. A gente vai para... O assunto é... Geometria analítica, ponto e reta na sua quinta parte. Então, quando a gente fala de distância entre ponto e reta, numa aula anterior aí, a gente falou de distância entre dois pontos. Foi mesmo, né? Dois pontinhos, tem uma distância. Agora a gente está falando entre um ponto e uma reta. Entre dois pontos, usava as coordenadas dos pontos, né? Isso. O x e o y de um ponto, o x e o y do outro. Certinho? Certo. Agora a gente precisa de um ponto e uma reta. Então, a gente vai usar o x e o y de um ponto. E a equação da reta? E a equação da reta, isso mesmo. Então, não é difícil, parece que é, mas não é, tá? Aqui a gente desenrola, bate e resolve tudinho. Desenrola, bate e resolve tudinho. A gente vai mostrar pra vocês que não é bicho de sete cabeças. Vamos no passo a passo, né? Como sempre, aquela parte teórica inicial e depois partiu exemplos, partiu solução, que a gente mostra pra vocês na prática como resolve e, claro, vocês aprendem facinho, tá bom? Vamos lá então, distância entre um ponto e uma reta, olha lá. Existem vários caminhos até um destino. Verdade, né? Você pode chegar em determinado lugar. Professor Maurício quer ir me visitar. Para ir lá na minha casa tem vários caminhos, né? Eu prefiro o caminho mais perto. Então, né? Será que qual o caminho é melhor? Qual é a melhor forma de se chegar a algum lugar? Bom, nós vimos que quando são dois pontos, o melhor caminho, o menor, é uma linha reta que liga os dois pontos. Ah, verdade. Então, a melhor forma de se chegar em um lugar, com certeza, é a parte que forma um ângulo de 90 graus. Isso. Uma parte reta, né? Olha lá, então, distância entre um ponto e uma reta, ó, aqui temos um ponto P, uma reta S, e dessa forma existem várias distâncias entre o ponto P e a reta S, não existe? Daqui até aqui também é uma distância, né? Daqui até aqui é uma distância, daqui até aqui também, e aí, tudo é distância. Mas qual é a melhor distância? A melhor é a menor, não é aquela que vai em linha reta, formando então uma reta que é perpendicular àquela outra reta. Ah, então a menor e melhor distância vai ser aquela que forma um ângulo de 90 graus. Que interessante, né? Várias maneiras a gente pode chegar num lugar, mas é muito melhor ir de forma reta do que fazendo curva, né? Se eu for assim, é melhor do que ir assim, não é? Agora, se você tiver com seu amigo, que quiser só passar tempo, vai fazendo zigue-zague, vai cortando pelo lado contrário, para poder bater muito papo. Mas, se você quer o melhor caminho e o menor, é uma linha reta. Né? Então, vamos lá. Claro que, para fazer o cálculo de tudo isso, você vai conseguir observar que tem um detalhezinho. A gente também vai ser gerada uma equação, né? Assim como a gente tinha a equação da distância entre dois pontos, a equação do ponto médio, a equação da reta. Nossa, não é muita equação, né? Mais uma. O que a gente falou que vai colocar na avaliação? Vamos colocar as fórmulas, mas tem que saber fazer. Isso. A questão vai falar sobre distância entre o ponto e a reta. Vai ter lá do lado um quadrinho com a fórmula. Só que se você não souber interpretar e aplicar na fórmula, não vai adiantar muita coisa, não. Verdade. Mas vai estar lá. Não se preocupe, tá? Nesse ponto, não precisa se preocupar em anotar na mão, na cadeira. Não.
vai estar na prova já. Não precisa ficar preocupado. Verdade. Mas, claro, né? A sua parte é que vai fazer a diferença, da leitura, da interpretação e partiu solução. Mas antes disso, né? Não adianta ter as equações lá se você não sabe o caminho a percorrer, tá? Então, aqui, para a gente calcular a distância entre um ponto e uma reta, também tem uma equação. Vamos ver? Olha lá. Então, quando a gente fala de distância entre ponto e reta, ficou lindo, hein? A distância entre um ponto e uma reta vai formar um ângulo de 90 graus e a gente vai ter aqui o ponto, aqui a reta e temos a distância, entre né? o ponto e a reta. Essa é a menor distância. E ela é dada por, vamos ver. Módulo, no numerador nós temos um módulo de A vezes o XP, O x do ponto. o x do ponto, mais B vezes o Y do ponto, O y do mais ponto. C. Ah, e esse ABC, será que é lá da minha... É a equação geral da reta. Ah, então não tá difícil, não? Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Meu Deus. Jesus amado, isso é terrível! E aí, professor Maurício, o que você acha? Tá quase igual aquela lá da variância? Mas tem alguma tabelinha para ficar mais fácil, será? A gente pode verificar o seguinte, né? Quando você pensar que isso é terrível, a gente vai te mostrar que não. Não é terrível, é fácil. Então, Porque, ó... Se tu falou que é fácil, eu acredito. Te garanto, esse XP e esse YP são as coordenadas do ponto. É o X do ponto e o Y do ponto. A, B e C... A, B e C vem da reta. Os coeficientes da reta. Isso, muito bem. Então, quando a gente recolhe essas informações, né, esses dados, é só a gente substituir na equação. E aí sim, aí são detalhes de cálculo, né? Então, a parte de cálculo a gente precisa estar ligado, porque a gente precisa trabalhar com sinais negativos, a gente precisa trabalhar com potência, a gente precisa trabalhar com raiz, e ele ainda tem um módulo para ajudar. O que é módulo mesmo? O módulo é a distância entre o número e o zero. Quer dizer, na prática, ele só elimina o sinal. Andou 9 positivo, andou 9 negativo, ele andou 9. Agora, se for para a direita ou para a esquerda, que vai dizer então, o sinal. Independente do que tiver dentro do módulo, sai positivo. Sai positivo. Ah, então se eu tiver menos 9, dentro do módulo sai 9. Se eu tiver mais 9, 9. Né? Ele sai sempre, o módulo anula sinal. O módulo anula sinal. E isso a gente vai ver na prática, tá? Então, deixa de pensar que isso é terrível e vamos facilitar agora. Olha lá. Não queremos mais que isso fique terrível, então... Só que não! Vamos lá. Dada a equação, distância entre o ponto e a reta é o módulo de AXP mais BYP mais C, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A, B e C são os coeficientes numéricos da equação geral da reta, AX mais BY mais C igual a zero. Ah, então aqui deslocou um pouquinho, né? Porque essa é a nossa reta R e esse é o nosso ponto P, tá? Esse XP e YP é do ponto. E essa A e esses coeficientes A, B e C é da reta. Então é só substituir, né? Basta a gente substituir esses valores de X e Y do ponto e os coeficientes A, B e C da reta. Beleza. E se você quiser deixar mais fácil ainda, ao invés de tirar o A, B e C para substituir no módulo, você faz o quê? Você leva a equação geral da reta direto. AX mais BY mais C. Você tira inteirinho e coloca dentro do módulo. Eu não tenho como não lembrar daquele memezinho, né? A mais B igual a X, não sei como. Acho que a galera já viu por aí, né? A matemática é mais ou menos assim, né? A mais B igual a X, não sei como. Mas aqui a gente mostra pra você que A mais B é X mesmo. Tem porquê, e né? tem outra coisa, quando a gente não mostra que alguém fala, a gente vai lá e corrige, porque aqui a gente faz ao vivo e a cores. Gente, né? Vamos lá então mostrar para vocês como esse A, B, C, X do ponto, Y do ponto funciona na prática. Então é hora de praticar, é hora de exemplo. Vamos ver. Observe a figura abaixo e dado o ponto A, 3 e 5, e a reta x mais 2y menos 8 igual a zero, estabeleça a distância entre o ponto A e a reta R. Ali está a fórmula. Na prova vai estar assim, tá? Vai estar a pergunta e logo abaixo a fórmula. O que a gente vai fazer para ficar mais fácil? Lá onde tem AXP mais BYP mais C,
nós podemos substituir pela equação da reta, x mais 2y menos 8. E aí, o x e o y são as coordenadas do ponto, 3 e 5. Isso. Quem é o A? Sempre quem acompanha? O x. O x. Então, o A é 1. Quem é o B? Quem está com y, né? Então, 2. E quem é C? Quem está sozinho, menos 8. Então, esse é o A, esse é o B e é o C que a gente vai substituir na nossa equação. E quem é o XP? Aqui, ó, o x do ponto e o y do ponto, né? Ou seja, que ponto é esse? O ponto A, né? Aqui é um ponto A, mas a gente é o x do ponto e o y do ponto, dependente de como ele chama. Tá querendo essa distância aqui, ó. Botou o desenho, olha lá, o ponto A e a reta R. Ficou meio distante da reta, mas a gente faz de novo. Essa distância aqui é que tá sendo solicitada, né? Que distância é essa? Vamos calcular? Vamos lá? Distância vai ser quem? O módulo do A, quem é A? 1. Quem é o vezes o x do ponto? 3. 3. Mais o B, quem é B? 2. 2 vezes o y do ponto. 5. Menos, mais da equação, mas tem o menos do número, né? Menos 8, para colocar bem especificadinho. Raiz quadrada de A ao quadrado, quem é A? O A é 3. Não, O A é 1. Mais, quem é B? 2. Vamos lá, a distância vai ser. Agora vamos resolvendo. Lembrando que a gente precisa resolver primeiro as multiplicações. 1 vezes 3? 3. Mais 2 vezes 5? 10. 10. E aqui tem um mais com menos, menos 8. No módulo, ficou meio vermelho, meio azul. Raiz quadrada de 1 ao quadrado? 1. 1 mais 2 ao quadrado? 4. 4. Certinho? Vamos lá para cima? Vou apagar aqui, tá? Vocês já sabem, né? Quem é A, quem é B, quem é C. Vamos lá em cima, então. Vamos lá. Distância vai ser módulo de quem? 10 mais 3? 13. 13 menos 8? 5. 5. Módulo de 5 dividido por raiz quadrada de 5. 5, né? Módulo de 5 é 5 sobre a raiz de 5. Lembrando que a gente não deixa a raiz no denominador, né? Tem essa fuleiragem aí na matemática. A gente faz a racionalização, ou seja, multiplica em cima pela raiz e embaixo pela mesma raiz, né? Que está no denominador. Então, raiz de 5. Vamos lá resolvendo? 5 vezes raiz de 5? 5 raiz de 5. 5. Se 5 está mais um S, né? Bora consertar. Raiz de 5 vezes... 5 vezes raiz de 5, 5 raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. Podemos cortar os 5, ficamos com a distância raiz de 5. Raiz de 5. Ixi, Maria, a galera vai ao delírio agora. Não precisa, tá? É só o primeiro impacto, mas depois você vai ver que facilita, tá? Então, quando você tem o primeiro contato com um determinado assunto, dá aquele, né? A gente fica meio apreensivo, né? Mas vocês viram que aqui é só identificar o x do ponto, o y do ponto, os coeficientes da reta A, B, C e substituir na equação. Aí é cálculo, tá? Ah, mas essa questão de raiz no denominador tem que racionalizar. E aí? E aí é o seguinte, você vai ter a fórmula, já vai ter a fórmula, só vai ter que aplicar. É uma regrinha básica da matemática, né? Tem que racionalizar. Se tem que racionalizar e eu não sei, eu vou fazer o quê? Eu quero fazer um bolo. Não tem ninguém para me ajudar, mas eu preciso fazer um bolo. Pesquisa. Eu vou atrás, eu vou pesquisar, eu vou no YouTube, eu vou pesquisar lá bolo fácil. Bolo de fubá fácil. Não vou pegar um bolo, né? Vou fazer bolo. Faz não. igual a professora Lúcia, né? Teve um café da manhã aqui em Junino. A professora Lúcia assim, vou levar uma canjica. Sabe fazer canjica? Não, mas o tio Google sabe, né? Pesquisa na internet, aí eu coloquei lá, né? Canjica fácil, porque tem uma lá que tem que ficar 12 horas de molho, o milho da canjica, aí não rolou, né? Aí teve gente assim, não, ficou gostoso, mas isso aqui é munguzá. Aí eu já não sei, né? Aí já é variação linguística, Agora, cada um fala de um jeito. A melhor parte foi que
Ganhamos uma panela de pressão aqui, né? Não vou levar, tá? Esqueci. Não, deixou 2 dias no local do trabalho, você já perdeu por uso capião. Não, minha panela de Já pressão perdeu para não. fazer o feijão pro nosso almoço agora. Ei, mas ficou top, tá? Né? Que vocês não tiveram oportunidade de provar. A minha canjica arrasou. E aí, eu fiz pela primeira vez uma canjica, gente. E eu pesquisei na internet. Então, isso que a gente tá querendo dizer. Apareceu uma racionalização, não sabe fazer? Tem que fazer. Infelizmente, nós do terceiro ano vamos fazer o exame nacional. E ele vai nos cobrar. Eu poderia falar assim, não, vamos deixar assim então, ó, deixa 5 raiz de 5. Chegou aí, tá certa a resposta. Poderia falar isso, mas vamos fazer o Enem. E o Enem vai nos cobrar. E é até um ponto interessante. É porque vai estar lá nas alternativas, isso, né? É até uma coisa interessante. Aqui eu dei raiz de 5. Quando eu terminar minha prova e eu for olhar o gabarito, pode ser que esteja raiz de 5 ou pode ser que esteja o número decimal. Raiz de 5 está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. É 2, alguma coisa. Eu tenho que saber encontrar. E agora? Ah, mas não sei o quê. Não tenho. Vou fazer o quê? Eu vou perder uma questão. Cheguei até a raiz de 5. Aí eu vou deixar de acertar o gabarito porque eu não sei que a raiz de 5 é 2, alguma coisa. É, raciocínio lógico, né? Isso que a gente procura trabalhar em vocês. Mas um exemplo só é pouco, né? Com certeza é pouco. Mais um exemplo, fica a dica. Vamos lá, olha lá. Trabalhando, praticando mão na massa. Calcule a distância da reta P, do ponto P à reta R. É ponto P. Ah, vamos apagar daquele jeito lá? Já gostei, já. Uma borracha mágica. Só que tá trabalho, né? Que demora. Dá nada. Dá nada. Né? Só pegar o marca-texto. Branco. Ai, mesmo, né? Como você é inteligente. Por que você não vem aqui? Né? Vamos lá. Ixi, agora ficou branco. Por que não vai no preto? Do ponto P. Do ponto P à reta R, certo? Eu já tenho o X do P. Olha aqui, X do P e o Y do P. Ah, mas a minha reta, ela tá na forma reduzida. Para mim saber os coeficientes, eu tenho que deixar ela na forma geral. Então, eu preciso passar todo mundo para o primeiro membro igual a 0. Aí sim, eu vou ter o A, o B e o C, tá? Então, vamos lá. Y é igual a Y menos X. Mais 8 igual a 0. Agora sim, o meu A é quem acompanha X. Menos 1. O meu B é quem acompanha Y, 1. E o meu C é 8 positivo, tá? Então, lembrando que precisamos dela na forma geral, que aqui está reduzida, lembra? O reduzido é quando isola o Y, né? Se eu passo todo mundo para o primeiro membro, eu tenho que trocar os sinais, né? Tava positivo, ficou negativo. Tava negativo, ficou positivo. Tendo ela na forma geral, aí sim eu consigo extrair o A, o B e o C, tá certo? Então, esses detalhezinhos importantes a gente mostrar para vocês para facilitar a vida aí, tá bom? Vamos lá? Distância vai ser módulo do A, menos 1, vezes o X do ponto, menos 2. Vou colocar entre parênteses, peraí, vamos arrumar aqui, fica bonitinho. Colocar entre parênteses, que quando é negativo, é bom a gente ter esse cuidado, né? Menos 1 vezes menos 2. Mais o B, quem é B? É 1, vezes o Y do ponto, menos 4. Mais o C, 8. Tudo isso sobre a raiz quadrada do A ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado, 1 ao quadrado, né? D de distância vai ser igual. Menos 1 vezes menos 2. 2. Menos com menos, mais 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 4. 4. 4. Mais 8, né? Vamos lá. Sobre a raiz de menos 1 ao quadrado. Aí tudo é cálculo. Mais 1 ao quadrado. 1 também. 1 também. Vamos lá, então? A distância vai ser igual ao módulo de... Vamos fazer o cálculo aí dentro? Eu tenho 8, tenho 2, tenho... 10. Mas devo... Então, tem 4. 6. Então, devo 6, né? Não, tenho 6. 6 positivo. Dividido pela raiz de 2, né? Ali, professor Maurício, já podia tirar do módulo? Já. A gente... Não, mas podemos tirar embaixo, né? Vamos lá, aqui, ó. Distância vai ser igual. Módulo de 6. 6 sobre a raiz de 2. Aqui precisamos racionalizar. Então, vezes a raiz de 2 sobre raiz
de 2. A distância vai ser quem? 6 raiz de 2 dividido por 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Ainda podemos melhorar a situação aqui da vida da galera. 6 dividido por 2, 3 raiz de 2. Certinho? Certo. Uou! Dá um pouquinho de trabalho, não dá? Beleza? Mas é um processo, né? Vocês têm que ir se habituando. Conteúdos específicos do terceirão não é brincadeira, não. É aprofundado mesmo. A geometria analítica é isso, tá? Então, temos que ir graduando aí a nossa memória, a nossa compreensão, nosso entendimento para chegar lá na frente. Beleza? Beleza. E aí? E quando a gente tem uma distância zero, o que acontece? Vamos pensar aí? Fique atento, né? Quando a distância está zero, quer dizer que esse ponto pertence à reta, então? O ponto está na reta, os três então pontos beleza. estão alinhados. Se a distância entre um ponto e uma reta é zero, é claro que esse ponto vai pertencer a essa reta. Beleza? Segundo assunto da aula de hoje, área de uma região triangular. Como a gente já falou lá no começo, né? A gente pode calcular a área pela geometria plana. Plana. Como é que é mesmo? Eu pego a base vezes a altura e divido por 2. Aí achei a área do triângulo. Geometria, estou calculando noite e dia. É tanta equação que me arrepia. O que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Pois é, pela geometria plana, a gente calcula dessa forma. Pela geometria analítica, a gente vai usar outro esquema. Lembram da paródia? Lembram? A regra de Sarri? É a mesma coisa. Só que agora o determinante não vai ser mais zero. Eu vou encontrar um determinante, um número inteiro, positivo ou negativo. E esse número, tira o módulo, dividido por 2, vai ser a área. Então, na verdade, é parecido com a fórmula da geometria plana, né? Só que lá vai dar zero. Tem que dividir por 2. Tem que dividir por 2. Fica a dica, então, vamos lá, vamos construir esse conhecimento agora, fazer área de uma região triangular usando a geometria analítica. A gente já estudou isso, então, né? Sim, na geometria plana e lá na trigonometria. Agora é hora de... Não, vamos lembrar aí, né? Vamos lá. Na geometria plana, a área é base vezes altura dividido por 2. Isso, temos uma figura triangular, um triângulo, a gente pega o valor da base, multiplica pela altura, lembra? Base vezes altura e divide tudo por 2, né? E agora, na trigonometria também tinha um processo, né? Sim. Temos uma equação, né? Base, os catetos, né? Na verdade, um triângulo não necessariamente retângulo, né? Mas temos os dois lados multiplicados pelo seno do ângulo que os compõe, dividido por 2. Também é uma maneira de encontrar a área. Mas agora a gente quer na geometria analítica. Vamos ver. Também tem seus artifícios para o cálculo da área, né? E esse artifício é marcar os 3 pontos do plano cartesiano e verificar o tipo de triângulo, ou jogar esses 3 pontos numa matriz e aplicar a regra de Sarri. Então agora a gente precisa das coordenadas dos 3 pontos, que são os vértices do triângulo, e usar a regra de Sarri, né? Então a área de um triângulo agora na geometria analítica é dada através do módulo desse determinante e divide por 2. Então tá. E esse Dzinho é o determinante, aquele det que a gente vinha calculando antes, né? Então aqui a gente não vai ter 3 pontos? Sim. 3 vértices, né? Para um triângulo a gente tem 3 vértices. Então a gente vai ter o x, o x e o y de cada ponto construído dentro da matriz. E aqui para complementar, como sempre, o elemento 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Então, quando a gente vai calcular a área de uma região triangular usando a geometria analítica, nós vamos fazer isso, olha lá. A gente vai precisar dos valores do x dos 3 pontos, assim como os valores do y dos 3 pontos e, claro, na última coluna, o número 1, né? Que não influi nem contribui. Mas que ajuda muito porque aprendemos lá na aula, né? Calculando se estava alinhado ou não, que só podemos aplicar a regra de Sarri numa matriz quadrada de ordem
3. Isso. Na matriz de ordem 3 já funcionou. Calculo tudo e já vou embora. Como é que é? Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetir 2 colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Deixa eu calcular o determinante. É isso aí. Calculando... Só no embalo. E todo o conteúdo eu sei de cor. Todo o conteúdo a gente já sabe. Então, para fazer a área da região triangular, vai ser semelhante ao alinhamento dos 3 pontos, usando a regra de Sarri. Lá tinha que dar 0, né? O professor Maurício já falou. Para estar alinhado, tem que dar 0. Sim, porque eles não formam um triângulo. Pum, eles estão alinhados, estão na mesma linha. Saiu da linha, formou um triângulo, já tem que dar diferente. Vai dar um número. Diferente de 0. Deu 8. Então, a área do triângulo é metade. É 8 dividido por 2. E aí, olha só o cuidado agora. Na prova, pode estar assim, ó. Já vou dar os spoilers da prova já. E eu acho que ele já fez a prova. Dados 3 pontos, verifique se os pontos estão alinhados. Beleza. Se não estiverem alinhados, determine a área do triângulo. Fechou, gostei. Essa foi boa, já anota aí, galera, a dica da... Se eu fosse aluno, já anotava e já ia pegar aquelas questões que tem lá nas aulas anteriores, já ia verificar. Tá alinhado, beleza, então é uma reta. Não tá alinhado, divide por 2, já tem uma área. Isso mesmo. E claro que para ficar muito melhor e consolidar esse aprendizado, a gente vai para os exemplos. Vem com a gente, olha lá. Exemplo de número 3. Determine a área da região triangular que tem como vértices os pontos A, 4 e 0, B, 2 e 1 e C, 3 e 3. E vamos para a matriz, né? Primeiro a gente coloca os valores de x dos 3 pontos, né? Opa, aqui. Então, 4, 2 e 3. Depois a gente coloca o valor do y, né? Dos 3 pontos. 0, 1 e 3, e depois a gente intera com o número 1. Regra de Sarri, né? Eu faço agora, vai repetir 2 colunas, por favor. E vamos multiplicar as diagonais lá fora, né? Ah, quando tem 0 é muito legal, porque a gente vai calcular o determinante mais fácil, quer ver? 4 vezes 1 vezes 1? 4. 4. Mais 0 vezes qualquer coisa? 0. 0. Mais 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3? 6. 6. Menos a diagonal secundária. Vamos diagonal secundária com outra cor agora. Aqui, ó. 3 vezes 1 vezes 1? 3. 3. Mais 3 vezes 1 vezes 4? 12. 12. Mais 2 vezes 1 vezes 0? 0. Beleza? Então, quando a gente está calculando o determinante, vamos lá. 4 mais 6? 10. 10. Menos 12 mais 3? 15. 15, né? Então, ficamos com 10 menos 15, vai dar? Menos 5. Menos 5. Pode dar negativo? Pode. Pode, né? Porque para calcular a área, a gente tem o módulo do determinante, que é aquele Dzão, ou pode ser assim também, dividido por 2. Quem é o determinante? Menos 5. Dividido por 2. O módulo anula o sinal, né? Então, a gente vai ficar que a área é 5 positivo dividido por 2. Quanto é a metade de 5? 2,5. 2,5. Essa é a área, quase, hein? A área da nossa região triangular, que tem como vértices esses pontinhos aí. Ah, mas pode dar com vírgula? Pode. Pode isso, Arnaldo? Pode, uai. Sem problema nenhum. A gente na matemática trabalha com os números reais, então pode dar qualquer valor aí, tá bom? Certinho? Certinho. Mais um exemplo para definir. Vamos, mais um exemplo para finalizar, antes do Brincando com os Números, vamos lá? Um triângulo tem como vértices os pontos 5, 3, 4 e 2. E o ponto C tem as coordenadas 2 e K. Ah, tava bom demais, né? Tinha que aparecer um K. K para nós ficou difícil. A área da região triangular ABC mede 8 unidades. Nessas condições, calcule o valor de K. Opa, mas então... eu sei que a área mede 8, então significa que o determinante é igual a 16.
Não é? Isso mesmo. Mas só que pode ser mais 16 ou menos 16, não é? Vamos lá, vamos fazer então? Bora. Olha lá. Os pontos são 5, 4 e 2. Depois o Y, 3, 2. Só um E o pontinho. K, o K. O que faz aí, K? 2 e o K. E depois 1. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetir duas colunas, por favor. 2, 3, 2 e K. E vamos lá, né? Diagonal principal. 2 vezes 5? 10. 10 mais 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. 1 vezes 4, 4 vezes K, 4K. 4K. Tá quase... Resolução boa. Resolução boa da TV. resolução 4K. boa. Menos, vamos de diagonal secundária. 2 vezes 2, 4 4. vezes 1, 4. K vezes 1 vezes 5, 5K. 5K. E o que eu vou fazer, professor Maurício? Mal mais, né? Com certeza. Vamos lá. E aqui, 1 vezes 4, 4 vezes 3? 12. 12, né? Vamos calculando então? Vamos lá, 10 mais 6? 16. 16 mais 4K. Menos 4 mais 12? 16. 16 também? Também. Mais, menos, né? Regra de sinais, menos 5K? Isso. Menos 5K. E não esqueça, tá? Ficou menos porque tem o menos lá fora. Então ficou 16 positivo e 5K positivo no parênteses. Como tem um sinal fora, fica tudo negativo. E ficou legal porque, olha lá, 16 com 16 dá 0. É verdade, Some. né? Olha lá. Mais 16 com menos 16. Sumiu. Então, vou aqui. 4K menos 5K fica menos 1K. Então quer dizer que o resultado de tudo isso, o meu determinante aqui é menos K? Menos K. Menos K. E para calcular a área? A área vai ser o módulo do determinante, que é menos K, sobre 2. A área é quanto? A área é 8. É 8, né? Então tudo isso igual a 8. Então, tá dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, a área vai ser igual a quem? 2 vezes 8. Na verdade, o módulo K, né? de menos Desculpa. K, né? A área a gente já sabe. A área a gente já sabe, né? O módulo de menos K é igual a 16. Isso, o módulo de menos K vai ser quem? Então, o meu K vai ser o 2 vezes 8, 16. Isso mesmo. Beleza. Tá multiplicando, passa dividindo, né? E o K tá negativo, só que tá em módulo. E o módulo anula o sinal, então meu K vai se tornar positivo. E é um processo, né? Claro, né? Assunto diferente, assunto novo, mas não fiquem assustados, tá? Por quê? Porque isso aí é um passo a passo. Como sempre a gente fala, né? Pelo menos refaçam o que a gente já vem fazendo na aula, além das atividades de sala. Tudo a gente resolve para vocês. Resolve aqui na mão mesmo, apoio junto com vocês, né? Então, assim, eu acho que fica mais fácil a construção do conhecimento, né? É bem mais prático. Nós tínhamos um costume, né, o ano passado, nas turmas anteriores, de fazer o quê? De trazer, às vezes, resolvido já para eles. Alguns, né? Porque assim, ficava... por um lado fica bom, porque eles recebem o material e já recebem com a solução, né? Mas, por outro lado, também fica confuso, porque na hora da aula, quando a gente faz aqui na hora, quando a gente faz na hora ali no quadro, o que acontece? Você vê a construção. Diferente quando eu aperto no surgir e aparece lá a resposta, você fica assim, mas por que ficou módulo de menos K dividido por 2 igual a 8? Aqui você já sabe que a área é 8, então já foi lá. Claro que às vezes diminui um pouco no tempo, né? Porque podia ter 4 exemplos resolvidos já direto, só tem 3, mas 3 que envolve tudo que você precisa aprender. E é isso que precisa entender esse detalhe. Se fizemos 3, refaz os 3. Beleza, entendeu? Pega o livro, faz mais 1, mais 2. E tem um detalhe importante, o terceiro ano recebeu o material do Revisa Enem muito bom. Tem que usar. E tem muito exercício, muito exercício. Estava olhando o material hoje lá, tem muito exercício mesmo. Não conseguiu fazer? Manda foto. Melhor, na plataforma do Revisa Enem, tem professores lá para tirar dúvida. Tem vídeo para tirar dúvida. Você tem que... Aquele algo a mais, aquele passo a mais, é você quem tem que dar. Verdade, verdadeira. E nesse passo a mais, vamos brincando com os números? Está faltando isso para a gente finalizar com chave de ouro a nossa aula. No Brincando com os Números, qual é a pergunta de hoje? Fui deitar 8 horas da noite.
Dei corda no despertador. Esse é antigo, hein? Dei corda. Às 9 horas da manhã. Quantas horas dormi antes do despertador tocar? Dormi 1 hora? Dormi 23 horas? 24 horas? Ou dormi 25 horas? Esse despertador é esse que tá do lado aí, tá? Esse antigão mesmo aí, ó. Que dá Fui corda. deitar às 8 horas da noite, dei corda no despertador para despertar às 9 da manhã. Quantas horas eu dormi antes do despertador tocar? 1, 23, 24 ou 25? Ah, pois é, eu adoro hoje em dia esse giro final do nosso cenário. Hoje em dia nem tem mais isso de dar corda no despertador, né? Hoje em dia você manda a Alexia te avisar. Hora de dormir. Aí a Alexia avisa. Lá em casa eu tenho uma Alexia, a cachorra. A Zoe corre, pula na minha cama, me acorda e não tem jeito, né? Já partiu para levantar mesmo, tá certo? Aqui estamos sendo avaliados, analisados a cada segundo, a cada instante. Então ficamos por aqui. Já já a gente volta com revisão e correção das atividades. Até lá!